A pergunta para o senhor é a seguinte: qual a implicação de dizer que em determinado momento a porta da graça se fecha e ainda assim pessoas serão salvas? É com o senhor. Microfone, mestre. Seu microfone, Rabi. Aí, objetivamente também respondendo, todos sabemos que o pré-tribulacionismo nasceu com o dispensacionalismo a partir de 1830, mas o que muita gente não sabe é que nesse processo dispensacionalista de fazer a leitura, ainda não se tinha definido a doutrina da chamada porta fechada da graça. Essa doutrina da porta fechada da graça, ela se originou em 1844, junto com o desenvolvimento do movimento de William Miller, que criou e desdobrou, depois chegou à evolução do que a gente chama hoje de juízo investigativo. Então, a doutrina da porta da graça fechada, ela é uma doutrina herética de 1844, e que a gente acha que é o seguinte, que tem os pré-tribulacionistas dispensacionalistas defendendo uma doutrina de porta fechada da graça e os adventistas defendendo outra. Na verdade, historicamente, eu fui investigar antes de fazer essa live e eu descobri que os pré-tribulacionistas absorveram a doutrina da porta fechada adventista. Mas para que eu disse para o professor Hélio e o professor Ferreira, fica muito complicado a gente poder falar sem ter que provar. Já gostaria do professor Hélio compartilhar minha tela. Eu gostaria de mostrar algo aqui, que você vai ver que essa questão da porta fechada, ou da porta da graça fechada, que está lá em Mateus 25, 10, que é onde, obviamente, fala, é um dos textos básicos para o desenvolvimento dessa doutrina, pudesse colocar. Compartilha a tela do computador aí, professor Hélio, por favor. Pode jogar aqui no estúdio, que eu vou compartilhar. Deixa eu baixar aqui. Tá. Essa aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês têm a obra Adventista do Grande Conflito, tá? Esse aqui é uma obra Adventista do Grande Conflito, e nessa obra, e como você pode claramente ver, falando sobre... Eu vou aumentar para ficar legal aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui para ficar bem... A visibilidade ficar muito top. Vamos lá. O Grande Conflito. Página 182. Falando sobre a necessidade de ter essa porta da graça fechada para poder haver concatenação com a doutrina adventista do juízo investigativo. Veja aí a última parte. De maneira semelhante na parábola de Mateus 22, o julgamento acontece antes das bodas. Antes do casamento, o rei entra para ver se todos os convidados estão usando as vestes nupciais, o manto imaculado de caráter lavado no sangue do Cordeiro, segundo Apocalipse 7,14. De acordo com o exame de Deus, e esse exame de Deus é o juízo investigativo, tá, pessoal? Eles colocam aqui em torno de exame de Deus, todos aqueles que estão trajando as vestes nupciais serão aceitos e julgados, dignos de sua parte no reino de Deus e de um lugar em seu trono. Essa obra de exame do caráter corresponde ao juízo investigativo, a obra final do Santuário do Alto. Tá? Agora, vejam onde eu grifei de vermelho aí. Deixa eu só aumentar para ficar mais legal para vocês aqui. Vamos lá. Olha aqui como vai ficar bem legalzinho aqui para vocês aqui, ó. Vamos lá. Quando o caso daqueles que, em todas as eras, professaram a Cristo, forem examinados e decididos no juízo investigativo, o tempo da graça terminará e a porta da misericórdia será fechada. Então, essa doutrina, absorvida pelos pré-tribulacionistas atuais e até os grandes midiáticos do país, estão usando esse argumento da porta da graça fechada, é uma doutrina, você pode pesquisar, de onde se originou a doutrina da porta fechada da graça. É uma doutrina do movimento millerista, né, de William Miller, de 1844, e que foi absorvida pelo movimento pentecostal brasileiro. Então, o tempo da graça terminará, a porta será fechada, assim, em duas curtas frases. As virgens que estão preparadas entrarão com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada, que é o texto de Mateus 25, 10, que é o texto base para essa doutrina da porta da graça fechada. Somos levados a um momento em que a grande obra em prol da nossa salvação será concluída. Aí, veja bem, continuando.
No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo no dia da expiação, como se fosse o Yom Kippur, terminava o serviço do primeiro compartimento. De igual maneira, Cristo entrou no lugar santíssimo para realizar a sua obra final de expiação. Ele finalizou o seu ministério no primeiro compartimento, então começou o ministério do segundo compartimento. Ou seja, Cristo havia terminado apenas uma parte de sua obra como nosso intercessor, a fim de começar uma outra parte do trabalho. Ele ainda suplicava em prol dos pecadores perante o Pai com seu sangue. E aqui concluo, né, que está grifado em vermelho, embora seja verdade que se fechou a porta da esperança e misericórdia, por meio do qual os pecadores encontram acesso a Deus por 1.800 anos, outra porta se abriu. Olha aí. Deus ainda oferece perdão dos pecados por meio da intercessão de Cristo no lugar santíssimo. Ainda há uma porta aberta para o santuário celeste, onde Cristo ministra pelos pecadores. Então, é por isso que eles tentam fazer isso, porque lá no Apocalipse eles tentam ver Cristo salvando. Eles veem 144 mil sendo testemunho. Pode colocar agora minha imagem aqui, professor. Pode tirar o computador e me colocar. Tá? E aí o que é que acontece? É por isso que eles fazem essa teologia sistemática adventista, para poder se concatenar com o que está no Apocalipse. Porque no Apocalipse aparece 144 mil salvos em Cristo, aparece os mártires de Apocalipse 7 salvos em Cristo, e como eles sabem que não tem como eles tirarem aqueles povos de todas as tribos, línguas e nações que são salvos em Cristo, lá em Apocalipse 7, e os 144 mil salvos em Cristo, eles têm que inventar um outro trabalho em uma outra esfera do tabernáculo celestial que Cristo está fazendo. Mas, todavia, no entanto, professor Ferreira, não é mais graça. É um outro mecanismo de salvação que não é mais graça. Aí os pré-tribulacionistas chegam ao cúmulo de dizer que esse instrumento pelo qual a pessoa deve fazer para ser salvo é dar a sua própria vida, derramar seu próprio sangue, e ter que pagar com a vida para corresponder à fé que deve ter em Cristo Jesus, e agora vai ser vida por vida, mais ou menos, quer dizer, não é a vida e nem o sacrifício de Cristo que salva, mas é a própria pessoa se salva, como se o seu sangue tivesse passado por uma purificação do hemopa. É muito complicado isso para mim, meu amigo. Muito bom, pessoal, muito bom. Vocês podem observar aí que são pessoas altissimamente preparadas, né, para a proposta aqui da live. Mais uma vez, eu quero pedir para você que está assistindo agora ao vivo, ou você que vai assistir depois, porque a live vai continuar armazenada, pedir para você deixar o seu like para o YouTube recomendar esse nosso conteúdo para mais pessoas, certo? Nós temos agora uma outra pergunta. Professor Real? Sim. É que eu respondi de forma objetiva, eu pensei que a gente ia explorar mais essa pergunta. O senhor me dá mais 2 minutos para eu falar mais sobre essa questão? Pode ficar à vontade. Talvez em 1 minuto resumo isso. O pastor e o professor Rafael, com muita precisão, tratou a historicidade dessa situação e tratou também de forma bíblica. Mas deixa eu deixar claro aqui para vocês. Eu apresentei que isso implicaria em anular a morte de Cristo, voltar à lei e o homem salvar-se por si só. No entanto, para não ficar dizendo que a gente está atirando espantalhos, há quem diga que quando o tempo dos gentios se acabar, que será esse o tempo em que a porta da graça se fecha, a salvação passará para Israel durante o período da grande tribulação. Repito, quando a porta da graça se fechar, essa porta da graça é o tempo dos gentios, a igreja é arrebatada quando acaba essa porta da graça, quando acaba esse tempo dos gentios, a porta da graça fecha, e depois disso vem a grande tribulação para Israel. É isso que se prega. No entanto, todos os textos que falam dos tempos dos gentios dizem o contrário. Lucas 21, versículo 24, Jesus disse que Jerusalém seria espalhada para todas as nações até que o tempo dos gentios se completassem. Isto é, quando o tempo dos gentios se completar, Israel não será mais castigada. Israel não será mais castigada como nação.
Apocalipse 11:2 diz: deixa o átrio exterior, porque será pisado pelos gentios, mostrando que Israel só sofrerá durante o tempo dos gentios. Romanos 11:25 diz que quando se completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. O que isso significa dizer? Que todo o sofrimento de Israel precisa ser no tempo dos gentios, que seria o tempo da graça, que seria esse tempo que estamos vivendo. Acabando o tempo dos gentios, não haverá mais sofrimento para Israel, nem grande tribulação para Israel, mas haverá salvação. Jesus disse que eles sofrerão até que o tempo dos gentios se cumpra. Cumprido-se o tempo dos gentios, será salvo. Apocalipse 11:2 diz que eles sofrem durante o tempo do gentio, que é durante esse tempo. Portanto, mesmo usando os textos que falam de tempos dos gentios, se esses tempos dos gentios se fecharem, se essa porta da graça se fechar, não haverá mais tribulação para Israel, tampouco uma salvação por meio da tribulação. Ou seja, de qualquer maneira, não tem saída esse argumento. Outro sim, eu vou usar agora as palavras do grande professor África Ribeiro, outro sim, as palavras de outro sim, né, que é o modo dele falar. Outro sim, quando nós pegamos os textos que a vida do Filho do Homem será como nos dias de Noé, Noé entrou na arca e depois veio o dilúvio e levou a todos, isto é, depois que Noé entrou na arca, ninguém mais foi salvo. Então, corrobora com a ideia de que estamos vivendo o tempo dos gentios, que é o tempo da graça. Israel sofrerá desse tempo dos gentios, que é o tempo da graça, que é o tempo que estamos sofrendo. Quando acabar esse tempo dos gentios, quando acabar esse tempo da graça, não haverá mais tribulação para Israel, não haverá mais luta, não haverá mais perseguição. Haverá salvação, claro, pelo arrebatamento e pela a implementação do milênio. Muito bom. Pessoal, então vocês estão vendo aí, nós estamos respondendo de forma objetiva, de forma clara, de forma séria, certo? Tudo dentro da história, dentro dos materiais, dentro do campo argumentativo, ok? E nós temos aqui a segunda pergunta, que diz o seguinte: qual a implicação de dizer que apenas judeus guardam os mandamentos de Deus? Como base resumida, eu coloquei Apocalipse 14:12, certo? Mas vamos lá, pergunta: qual a implicação de dizer que apenas judeus guardam os mandamentos de Deus? O texto base é esse aqui. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Aqui nós não temos mandamentos de Deus e os mandamentos de Jesus Cristo. Nós temos mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. A minha resposta está nesses dois pontos. É hiper resumida, claro. Eu quero dar mais espaço aqui para os especialistas que foram convidados. Ponto número 1 da minha resposta. Aqui nós temos a lógica de que os santos são a junção dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Esse E, essa letra E, no grego, conjunção kai ou kai, se você quiser, aqui para nós é uma conjunção coordenada aditiva, está ligando uma coisa à outra. Depois, se eu estiver enganado, os professores podem me corrigir. Então, aqui nós temos a lógica de que os santos são a junção dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. Portanto, não se tratam de judeus que guardam a lei de Moisés. Os judeus que guardam a lei de Moisés não guardam a fé em Cristo. São coisas antagônicas, certo? Ponto 2, para a gente já resumir aí e concluir a minha resposta. Os judeus que ainda guardam a lei mosaica não são classificados na nova aliança como sendo santos, ou os santos, e nem como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Caso contrário, teríamos duas alianças valendo ao mesmo tempo. Questão de lógica. E aqui eu não coloquei a continuação da resposta, ficou no rascunho, mas vamos lá. Os judeus que ainda guardam a lei mosaica não são classificados na nova aliança como sendo santos, e nem como sendo aqueles que guardam os mandamentos de Deus.
Caso contrário, teríamos duas alianças valendo ao mesmo tempo. E se os judeus que guardam a lei mosaica na nova aliança são classificados como santos e pessoas que guardam os mandamentos de Deus, logo, não é errado eles rejeitarem Jesus, não seria errado eles rejeitarem o Novo Testamento, ou seja, não seria errado eles rejeitarem a nova aliança, pois, mesmo rejeitando Jesus, mesmo rejeitando a nova aliança, ainda assim, eles são chamados de santos, eles são chamados de pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Então, nós teríamos uma autocontradição dentro da Bíblia. Teria como você ser salvo, rejeitando Jesus, ser salvo, rejeitando a nova aliança, e ser chamado de santo e de pessoa que guarda os mandamentos de Deus, cumprindo algo veterotestamentário que, segundo Hebreus, já caducou. Então, quando eu digo esses judeus, aliás, quando eu digo esses santos, são especificamente judeus que guardam a lei mosaica, que guardam a Taná, eu estou automaticamente dizendo que tem como ser santo e ser salvo sem aceitar Jesus e sem estar inserido no contexto da nova aliança, porque a nova aliança anula a primeira aliança. Entende? Então, eu poderia falar aqui mais umas 2 horas ininterruptamente. Não é arrogância. Inclusive, eu já produzi materiais que provam isso, né? E o foco aqui não é alongar demais nas respostas, mas dizer que no Apocalipse, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo são especificamente judeus, é uma autocontradição dentro da perícope e dentro do contexto macro, ok? Até porque se eles guardam a fé em Jesus Cristo, eles guardam o mandamento de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. E os ensinos de Jesus Cristo não estão inseridos no Pentateuco, não são leis mosaicas, certo? Então seria aí uma autocontradição gritante. Certo? Vou remover aqui. Quero fazer essa mesma pergunta para o nosso nobre pastor e professor José Ferreirinha. Vou colocar a pergunta aqui na tela. Professor José Ferreira, a pergunta para o senhor é a seguinte: qual a implicação de dizer que apenas judeus guardam os mandamentos de Deus na nova aliança? É contigo. Isto implica em erro de interpretação de contexto imediato e em erro de interpretação de contexto geral. Erro de interpretação de contexto imediato, o senhor já, com muita propriedade, já fez alusão, mas eu vou apenas dar uma corroborada. O texto diz assim: Roderer hipomeneton hagion. Estendo. Aqui está a paciência dos santos. Roiterunt estás entolas tuteu, dos que guardam os mandamentos de Deus, caeten pistem isso, e a fé em Jesus. Você não tem aqui dois sujeitos. Você não tem aqui o sujeito, os que guardam os mandamentos de Deus, cairoi, e os que terunt pistem isso, e os que guardam a fé em Jesus. Você não tem, portanto, dois sujeitos. Se você não tem dois sujeitos, então ambas as ações recaem sobre os mesmos sujeitos. Ou seja, quem são os sujeitos? Os sujeitos são os mesmos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E qual o problema aqui? Se apenas os judeus guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, então não haverá salvação para gentios na grande tribulação, porque os santos aqui precisam ser única e exclusivamente esses únicos sujeitos judeus. Nós não temos dois sujeitos aí. Portanto, acabou aquela ideia, se aqui é para judeu, então acabou a ideia de salvação para gentio na grande tribulação, mesmo que seja pela morte, pela vida, pela lei, morrendo, sufocado, se afogando, qualquer coisa. Acabou. Porque aqui você só tem um sujeito recebendo os dois tipos de ações. E o outro erro é o erro
do contexto geral e detalhe, erro do contexto geral e terminológico. Por quê? Porque quando pega a expressão entolás, Reuterunt estás entolás, os que guardam os mandamentos de Deus, guardar os mandamentos de Deus, esse termo entolás no Novo Testamento, não é uma referência ao decálogo. Aqui não tem nomos para falar de lei, não há referência ao decálogo. Vamos ver se não. Quem está escrevendo Apocalipse? João. Olha o que é que João diz em Apocalipse, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 3. Halter garestin re agape. Agape tuteu. E este é o amor de Deus, ou porque aqui está o amor de Deus. Rinataz entolazatu teromen. Teromen. Ou seja, que guardemos os seus mandamentos. Guardemos o quê? Os mandamentos de Deus. Quais mandamentos? Entolás. Entolás. Ou seja, que guardemos os seus mandamentos. É o mesmo termo. João falando para nós guardarmos os mandamentos de Deus. Nós quem? A igreja. O mesmo autor, usando o mesmo termo, falando de guardar os mesmos mandamentos. Quando você pega 1 de João, capítulo 3, versículo 21, diz que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus são crer em Jesus Cristo e amarmos uns aos outros. Ou seja, quando o texto ali fala entolás, é o mesmo texto que João usa para que nós guardemos os mandamentos de Deus. Precisamos guardar os mandamentos. E não é o mandamento de Jesus que João fala na epístola, é o mandamento de Deus. Por quê? Porque mandamentos de Deus na nova aliança não é referência ao decálogo. Portanto, conclusivamente, de forma concludente, ali não está se falando de decálogo, tampouco de judeu. Se estiver falando de judeu, não haverá salvação para gentios. Se está falando de guardar os mandamentos de Deus, o decálogo, então João, o mesmo autor, eu não estou nem debatendo, existe debate se é João ou se não é João que escreveu o Apocalipse. Mas levando em consideração que seja o mesmo autor, usa a mesma expressão para a igreja, que a igreja tem que guardar os mandamentos de Deus, então a gente vai ter que guardar o decálogo e o sábado também. Portanto, erro de interpretação exegética no contexto imediato, erro de interpretação exegética no contexto terminológico, a exegese de palavras, erro de interpretação de contexto na terminologia macrotemática sobre entolé no Novo Testamento. Muito bom, muito bom, muito bom. Professor Rafael, o senhor pode me dizer se o áudio do professor Ferreirinha saiu beleza? Aí é porque a minha internet deu uma pequena falha, certinho? Então foi bom. Bom, pessoal, então eu quero passar a mesma pergunta para o professor Rafael responder também. Professor Rafael, a pergunta para o senhor é a seguinte: qual a implicação de dizer que apenas judeus guardam os mandamentos de Deus? É com o senhor. Corroboro a fala do professor Ferreira. Há um problema gravíssimo de teologia nessa fala, porque Abraão, segundo Gênesis 26, capítulo 26, versículo 5, diz que Abraão era descrito pela própria Escritura que ele guardava os mandamentos de Deus no período probatório da justificação pela fé, quando, na verdade, as placas de pedra ainda não haviam sido escritas pelo próprio Deus. Então, aqui a gente já tem uma questão seríssima, meus amigos. E eu sempre digo para os meus amigos, não estudem hebraico e grego antes de dominarem o campo teológico. Porque não adianta estudar as línguas bíblicas sem, de fato, saberem o que de fato acontece. Agora, uma coisa interessante, professor Helry, quando a gente fala das leis de Cristo, alguns acham que a lei de Cristo é uma coisa e a lei de Deus, o mandamento de Deus é outra. Você sabe o que de fato Paulo quer dizer com a lei de Cristo quando você olha o grande sermão da montanha de Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando conclui no 8. Então, ali é descrito que a lei de Cristo nada mais é do que a interiorização dos mandamentos. O que foi condenado? O que foi abolido? Foi os mandamentos em suas ordenanças. Ou seja,
uma forma humana, carnal e obrigatória de se cumprir aquelas leis, elas de fato foram eliminadas. Então, não foi que o mandamento foi abolido, professor Helder. O que foi abolido foi as ordenanças, ou seja, a obrigatoriedade de se cumprir aquilo de forma religiosa. Por quê? Porque o salvo em Cristo Jesus, ele cumpre essas leis pelo poder da graça. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa interessante, que muitas pessoas não sabem como a graça divina trabalhava no Antigo Testamento. E para isso, ainda agora eu coloquei aqui, ó, tudo que eu coloco para vocês, o grande conflito, eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui a enciclopédia de teologia e filosofia do Dr. Champlin, fala sobre muitas questões da graça, que é o que está aqui, mas eu gostaria que o Helder compartilhasse a tela, que eu gostaria de falar um pouco sobre graça no Antigo Testamento. Compartilhe a tela do meu computador e veja bem, né? Tudo que eu tenho aqui, que eu coloquei, bati a foto, coloquei aí, ó, enciclopédia de Bíblia, de teologia e filosofia, o Russell Norman Champlin, PhD. Vamos lá. Acho que eu não vou ter tempo para falar, eu quero ser bem objetivo, tá? Não vou ter tempo para falar do que está aqui, ó, na página 953, sobre a graça como meio de salvação, um sistema soteriológico de graça-fé. Esse é o conceito teológico da graça, mostrando como o mesmo opera na redenção do homem, usualmente em contraste com o sistema da lei. Né? Então, isso é basicamente o que se acredita. Eu não vou falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar sobre isso aqui, ó. Se tiver tempo, mais tarde a gente fala, ó, sobre essa questão da graça no Antigo Testamento. Deixa eu só aumentar aqui para ficar legal. Graça no Antigo Testamento. Olha aí. A graça no Antigo Testamento. Paulo dá a entender que o caminho da salvação é o mesmo. Agora, por que, professor Helder? Se eu falasse, sem ter que provar com uma obra acadêmica, de que o caminho da salvação é pela graça no Antigo e no Novo Testamento, alguns iriam dizer, o professor Rafael Rocha está inventando lorota. Eu estou trazendo uma obra séria, que diz que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, os capítulos 4 e 9 e 11º da Epístola aos Romanos, com suas muitas citações do Antigo Testamento, comprovam o ponto. Os oponentes do apóstolo dos gentios, porém, nunca aceitaram essa tese, porque, na realidade, a ideia mais difundida no Antigo Testamento é a da lei e da salvação mediante a obediência a essa lei. E Paulo discordava disso, tá? Paulo discordava profundamente disso. Então, nada existe de mais susceptível à prova do que assim é que toda a cultura judaica, antiga e moderna, tem comprometimento, tem compreendido a questão. Vamos lá. A ideia paulina era revolucionária, produto de uma revelação superior, não tendo sido aceita pela maioria dos religiosos antigos, principalmente pela igreja cristã judaica, conforme vemos no 15º capítulo do livro de Atos. Um artigo sobre legalismo. Então, veja bem. No entanto, muitos dos irmãos legalistas, continuando a confiar na circuncisão e nas obras da lei, eram crentes autênticos, pois haviam recebido o toque do Espírito Santo e se tinham convertido ao Senhor, tendo a Cristo como seu cabeça, segundo lá Colossenses 2,19. Deus tem tempo para corrigir as nossas crenças. O essencial não é a fé em algum credo, e sim se um homem foi ou não tocado pelo Espírito transformador. As condições idênticas revelam na igreja cristã, idênticas prevalecem na igreja cristã de nossos dias. Muitos creem que, de algum modo, estão fazendo acréscimos à sua salvação mediante atos de devoção, ritos, sacramentos, etc. Porém, estão equivocados, todavia, muitos deles aparentemente conhecem experimentalmente a Cristo e o têm como seu cabeça, e isso faz com que pertençam a Cristo. Então, a questão toda é que, apesar de que não se pode demonstrar claramente no Antigo Testamento o sistema de graça-fé, em contraste com o sistema da lei, aqui e acolá aparecem pontos de discernimento quanto aos princípios mais elevados da graça, antecipando os ensinamentos neotestamentários. Então, aí vai embora. Então, deixa eu colocar aqui uma coisa interessante. Deixa eu colocar aqui algo interessante aqui, que é um ponto. A palavra graça, né, vem do grego charis, ela aparece, professor Helder, 150 vezes em todo o Novo Testamento grego. E dessas 150 vezes, existe uma ocorrência em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30,
que fala que toda atitude é uma ação de graça. Toda atitude que você tome na direção de Cristo, para a glória de Deus, em favor do corpo de Cristo, é uma atitude graciosa. Então, Paulo diz assim, se eu participo com ações, e veja bem, foi traduzido como ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo, porque dou graças. Então, a graça também ela pode ser uma atitude graciosa, uma ação graciosa. Então, o que acontece? Muitos não entendem isso e querem colocar Paulo na teologia de Paulo aos Romanos quanto à teologia de Tiago. O que Tiago fala ali é que a prática obediente da lei, porque sabe o que é interessante, professor Henry? Se o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo, que o professor, o Ferreira é o tarado de grego, ele colocou aí que não são dois sujeitos, mas um único sujeito, é interessantíssimo isso, corrobora com a teologia de Tiago, que diz que a igreja, principalmente dos da circuncisão, que é o caso da igreja que Tiago está escrevendo aí, também tem que respeitar o pano de fundo, e muita gente, professor Ferreira, não sabe nem mais o que é o pano de fundo do gênero epistolar que está lendo. Então, o que acontece? Ali tem que guardar os mandamentos, e isso se faz também por graça. Então, veja que na teologia de Tiago, os mandamentos, eles não foram descartados com o discurso à la volonté de graça somente proveniente da fé. Não. Ele coloca lá e coloca a necessidade. Então, e você percebe que o Sermão da Montanha a gente usa hoje para a igreja dos gentios, né? De todas as épocas, de todas as eras. No entanto, né? Pode me colocar na tela aqui, professor Helio. No entanto, quando você lê o Sermão da Montanha, você vê coisas como não roubarás o teu irmão. Se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai erguir, vai perante o teu irmão para que ele não te entregue ao tribunal. Com verdade, não sairá dali enquanto não pagar os últimos centavos. Está falando de grana. Está falando de resolver financeiramente problemas. De onde foi que Jesus tirou esse ensino no Sermão da Montanha para aplicar os seus discípulos? Outra, está escrito na lei dos antigos, não adulterarás, eu porém digo que aquele que atentar para olhar e cobiçar uma mulher em seu coração já adulterou. Olha ali o mandamento de Cristo, Sermão da Montanha, do não adulterarás, não roubarás. Então, está tudo ali. Eu quero saber de onde foi que a galera deixou de entender que a palavra, inclusive de Romanos 10:4, diz: o fim da lei é Cristo. Não é o fim, telos ali a finalidade da lei era apontar a Cristo como um aio, como instrutor. Era apontar que Cristo é o clímax, é o axioma da revelação veterotestamentária. Então, infelizmente, eu acho, meus amigos velhos, que está faltando mesmo um bom estudo teológico da pesada, os caras entenderem isso aí, porque é muito complicado. Só onde está mudo, meu amigo. Pessoal, então vocês podem observar, nós temos aí respostas concisas, diretas e conclusivas. Pessoal altamente gabaritado para esse tipo de assunto. E nós vamos agora para o último bloco. E a última pergunta que a gente tem é essa que está aparecendo aí na tela. Eu vou ler, vou colocar a minha resposta e, em seguida, o nosso nobre professor Ferreirinha vai estar respondendo a mesma pergunta. Terceira e última pergunta. Na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Eu não estou colocando em voga a questão de eclesia, sua abrangência semântica, sua polissemia, sua aplicação veterotestamentária. Não, eu estou perguntando de forma geral. Na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Porque no dispensacionalismo nós temos uma igreja que sobe, uma igreja ou um conjunto de pessoas que se tornam igreja durante a grande tribulação na Terra, depois essas pessoas são salvas, enfim, elas são salvas
fora da igreja que subiu. Então, nós temos aí pelo menos 2 igrejas ou uma divisão no corpo de Cristo. E aí a gente vai contra as Escrituras. Uma só fé, não lembro agora se fala um só corpo, mas uma só fé, um só batismo. Tá bom? Uma só fé, uma só igreja. Questão de implicação. Mas não vou entrar nesses detalhes, a pergunta é, na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Primeiro ponto da minha resposta. Na nova aliança, a igreja é o corpo de Cristo. Logo, não pode haver salvação fora disso. Portanto, a afirmação de haver salvação fora da igreja, ou seja, fora do corpo de Cristo, implica na não necessidade de fazer parte do corpo de Cristo para ser salvo. Porque se existe salvação fora da igreja, isso implica que não precisa você estar no corpo de Cristo para ser salvo, visto que a igreja é o corpo de Cristo. Silogismo simplório, certo? Eu gosto muito dessa questão da lógica, porque ela mata a charada na raiz. Segundo ponto, respondendo à mesma pergunta, tá bom, pessoal? A pergunta é, na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Segundo ponto, se a igreja é o corpo de Cristo e estar no corpo de Cristo é estar em Cristo, você pode ver isso em Efésios, ali no capítulo 1. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu estou em Cristo. Então, a minha resposta diz, se a igreja é o corpo de Cristo e estar no corpo de Cristo é estar em Cristo, logo, se há salvação fora da igreja, então há salvação fora de Cristo. E isso vai totalmente contra as Escrituras, visto que ele ser o mediador implica em o salvo estar nele. Ele só pode mediar de forma efetiva em favor daqueles que estão nele. Por isso que em Cristo, estando nós em Cristo, nós somos predestinados para sermos idênticos a ele, filhos adotivos e tal, e isso ocorre depois que nós ouvimos e aceitamos o evangelho da salvação. Efésios 1:13, se eu não me engano. Mas, enfim, resumidamente, se a igreja é o corpo de Cristo e estar no corpo de Cristo é estar em Cristo, logo, se há salvação fora da igreja, então há salvação fora de Cristo. E isso vai totalmente contra as Escrituras, visto que ele ser o mediador implica em o salvo estar nele. Então, se existe salvação fora da igreja, pessoas podem ser salvas fora de Cristo. Autocontradição. Ok? Agora eu quero dirigir essa pergunta ao nosso professor Ferreirinha. Professor Ferreirinha, o senhor pode ficar à vontade, a pergunta para o senhor é da seguinte forma. Na nova aliança, existe salvação fora da igreja? É com o senhor. Não, indubitavelmente não. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele faz uma lista dos heróis da fé veterotestamentários, isto é, de todos aqueles que seguiam a antiga aliança e que também eram antes da antiga aliança, fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, enfim, de todos. E ele conclui o texto assim no versículos 39 e 40. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, da igreja, a nosso respeito, para que eles, sem nós, sem a igreja, não fossem aperfeiçoados. Resumidamente, não existe, depois que a era da igreja entrou nos projetos de Deus, não existe mais salvação, eles sem nós. Não existe mais judeus sem a igreja. Não existe mais gentios sem a igreja. Isso é a Bíblia que está dizendo, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, isso aqui já resolveu o problema, já matava de cara. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e o estandarte da verdade. Então, sem nós,
não há verdade. Jesus disse sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e se alguém não ouvir a igreja, eu estou resumindo o texto, tá? O texto fala da ofensa de um irmão contra outro, vai entre ti e ele só, se não, leva outro irmão, e do contrário, leva a igreja. Se não ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Aí Jesus corrobora, porque tudo que é ligado no céu será ligado, terá sido, né? A tradução melhor, terá sido ligado na terra, e tudo que é ligado na terra terá sido ligado, desligado ou ligado no céu. Portanto, a igreja, ninguém será aperfeiçoado sem a igreja, não existe salvação fora da igreja. A igreja, muito pelo contrário, ela tem autonomia de excluir ou não aqueles que não estão nos princípios estabelecidos por Deus para a salvação. Então, resumidamente, indubitavelmente, não. Pelo menos a Bíblia diz que sem nós, isto é, sem a igreja, ninguém será aperfeiçoado, ou seja, ninguém será salvo. Eu estou sendo objetivo, okay. Como eu prometi. Aqui vai ser corte e Tramontina. Não, mas foi muito bom mesmo. Eu quero dirigir também essa pergunta, essa última pergunta, ao nosso professor Rafael Rocha, que vai responder aí para vocês. Eu só quero dar um aviso antes, para você que está assistindo a live, seja ao vivo, seja depois, porque ela vai continuar armazenada, para você dar o like, compartilhar para o YouTube, indicar esse nosso conteúdo para mais pessoas, certo? Se você tem problemas com depressão, síndrome, traumas, carga de estresse excessivo, eu sou psicanalista, posso estar te atendendo online, entre em contato comigo, o número comercial na descrição. Se você precisa de algum serviço de corretagem de imóveis no estado de Goiás, também sou um profissional da área, estou à disposição, entre em contato. Certo? Professor Rafael Rocha, o senhor vai estar encerrando a nossa live aí com chave de ouro, e a pergunta na nova aliança, existe salvação fora da igreja? É com o senhor. Essa expressão é do bispo Cipriano de Cartago, bispo do segundo século, que ele usa uma expressão em latim chamada extra ecclesia nulla salus, né? Que é, fora da igreja não há salvação, mas isso não há unanimidade nem dentro da igreja católica, que é aquela que é detentora desse famoso discurso que fora da igreja não há salvação. No Concílio de Latrão, também, né, lá por volta do ano 1215, diz que é interessante, quando eles foram redefinindo o Concílio de Latrão, essa fala de Cipriano disse, há salvação fora da igreja, porém não há salvação fora de Cristo. Então, no Concílio de Latrão de 1215, eles mesmos mudaram o discurso de Cipriano. Então, isso é interessante, porque se não há unanimidade sobre isso, né, dentro do catolicismo, obviamente, não há unanimidade sobre nada na academia. Essa aqui é a verdade. Mas a questão toda é, na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Tá? Uma coisa interessante é que Cristo, como o Salvador do mundo, é aquele que anda no meio das 7 igrejas, é aquele que se revela no meio dos 7 cartiçais. Obviamente, a igreja, o papel da igreja é ser enviada com esse papel de propagar essa salvação em Cristo. Então, a igreja se torna coparticipante, por assim dizer, como corpo de Cristo, e ainda tem uma coisa interessante sobre a natureza da igreja, que nessa união da igreja em Cristo, ela é uma união tão poderosa que é como se Paulo colocasse Cristo cabeça de um corpo, como não sendo 2 partes separadas, mas uma unidade plena, como uma unidade entre um casamento, né? Então, Paulo coloca lá, e digo grande esse mistério, e digo isso de Cristo e da igreja. Então, a igreja é a transmissora dessa salvação que há em Cristo Jesus. Por isso que eu pergunto para você, colega pré-tribulacionista que me assiste, se a igreja é portadora da mensagem salvadora de Cristo,
como os 144 mil obtiveram a mensagem da salvação em Cristo Jesus, como os gentios de todos os povos, tribos, línguas e nações estão sendo considerados os mártires que estão entrando em Apocalipse 7, tiveram o conceito de testemunharem com suas respectivas vidas até o martírio e serem decapitados, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vi a alma dos decapitados por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, os quais vão participar da primeira ressurreição. Então, dizer que não tem uma igreja atuante levando a mensagem, não pode. Primeiro, não existe salvação fora de Cristo. Não existe essa salvação só pode ser conhecida através da pregação. E outra coisa, muitos na tentativa de dizer que não tem graça no Apocalipse, assim, não, mas lá em Apocalipse 24 diz, mas esse evangelho do reino será pregado em testemunho de todas as nações, então virá o fim. E aí eles criam, de novo, uma teologia sistemática de separação. Não, evangelho do reino é uma coisa, e o evangelho da graça é outra coisa. Mas é aqui que está o grande problema. Porque eu acabei de colocar que na mente dos autores neotestamentários, eles não tinham um conceito de salvação fora de Cristo e fora da graça poderosa de Cristo. Não tem como. Então, é uma forçação de barra dizer eu tenho que me salvar dando a minha própria vida, né? É muito complicado, é muito complicado. Então, para mim, eu respondo de forma objetiva, como diz o professor Ferreira, né? Tramontina, na nova aliança, existe salvação fora da igreja? Claro que existe, porque você, quando você é atingido pelo evangelho, você está dentro ou fora da igreja? Você está fora da igreja para ser inserido no corpo de Cristo. A igreja leva o evangelho salvador para os ímpios, e os ímpios se convertem para ser inseridos. O professor Antônio Gilberto, é interessante, o professor Ferreira sabe disso, que ele é pastor assembleano da linha pentecostal. O professor Antônio Gilberto falava em vários batismos com o Espírito Santo, e quando ele falava no batismo pelo Espírito Santo, que não é no ou com, ele dizia, o batismo pelo Espírito Santo é quando o ímpio salvo é inserido na igreja, é inserido no corpo de Cristo. Então, é assim que acontece. Até mesmo na teologia pentecostal deles, eles vão ter que demonstrar, eles vão ter que desconstruir, viu, professor Harry, professor Ferreira? Eles vão ter que desmontar suas próprias escolas no processo camaleônico de malabarismo escatológico para poder... E já está passando por isso, né? Porque dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressista e dispensacionalismo revisado, eles já estão mudando as nomenclaturas para tentar defender a mesma coisa num processo profundo de malabarismo, mas não vai dar certo. Que é por isso que eu não sei, a gente incomoda muito como pós-tribulacionista, porque a gente é seco na questão de entender o texto. Aí eles usam o discurso, nós somos dispensacionalistas e fazemos a melhor leitura literal do texto bíblico. Será? Será? Aí eu pergunto, se um dispensacionalista que acha que está fazendo a leitura literal de Mateus 24 disser que o princípio das dores e grande tribulação são duas coisas diferentes, e eles mesmos admitindo que Mateus 24 é um sermão escatológico para judeus, e não analisando como isso é feito no Antigo Testamento, numa escatologia veterotestamentária, fica complicado. Então, a gente vai ter que discorrer muito sobre isso, viu, professor Ferreira, professor Helry? Eu não quero ser enfadonho, mas basicamente é isso aí, meu amigo. Tá, ok, muito bom. Pessoal, Professor eu havia dito... O professor Ferreira quer falar, professor. Eu havia dito... Certo. Posso trabuquinar? Rapidão. Tá. Eu havia dito no começo da live que a gente iria abrir um espaço para responder perguntas. Eu vou colocar duas perguntas para serem respondidas. O professor Ferreirinha vai responder uma, o professor Rafael vai responder a outra. São perguntas feitas pelos telespectadores, e aí a gente vai estar encerrando, ok? Professor Ferreirinha, o senhor vai responder essa pergunta aqui. Quero deixar claro, pessoal, que quando a gente fala de igreja, pelo menos na minha concepção, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de igreja.
um coletivo de pessoas que professam Cristo e que tentam seguir seus ensinamentos. Eu não estou falando de denominação X, denominação Y, vertente A, vertente B, eu estou falando de um coletivo de pessoas. Um coletivo, pessoas espalhadas no mundo, que professam Jesus e que tentam guardar seus mandamentos e seus ensinamentos. Eu não estou falando de uma instituição específica, certo? Professor Ferreirinha, eu gostaria muito que o senhor lesse o comentário do nosso telespectador e fizesse uma observação curta acerca dele. Pode ficar à vontade. Mestre, está aparecendo com a expressão zoando jogos em cima, que não dá para ver. É o nome do canal dele. Tá. Agora vi. Então, porque Cristo precisou morrer na cruz do Calvário? Igreja e religião nunca salva ninguém. Ok. Cristo precisou morrer na cruz do Calvário, ele mesmo diz: eu sou, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Para quê? Para edificar a igreja. E Paulo diz que Deus deu Cristo à igreja. Portanto, a igreja não sou eu individualmente. Essa ideia de que eu sou a igreja, não, eu sou membro. Paulo diz que nós somos um corpo e cada um individualmente membro. E para que se seja membro, precisa-se estar na igreja comunitária. Por que precisa se estar na igreja comunitária? Imagina, eu sou membro. Aí Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Se não te ouvir, leva 2 testemunhas. De onde? Da igreja comunidade. Se não ouvir as 2 testemunhas, leva-o à igreja. Qual igreja? A igreja comunidade. O seguinte: precisa estar na igreja para que as causas sejam julgadas pela igreja quando necessárias forem. Igreja, comunidade. Fato. Isso aí é indiscutível. Muito bom. Pessoal, quero trazer outra pergunta aqui na nossa live. E essa pergunta vai ser respondida pelo professor Rafael. O autor da pergunta é o Daniel Costa. Ao que tudo indica, não tenho certeza, mas ele pergunta a partir da ideia de que o pré-tribulacionismo está correto, até onde eu pude entender, certo? Professor Rafael Rocha, o senhor vai responder essa pergunta e, em seguida, o senhor já pode deixar os agradecimentos e as considerações finais. Certo, ele está perguntando, então a igreja vai ter que esperar aqui na terra para salvar os que nascem na grande tribulação? O Senhor Jesus falou em Mateus 24 que nos dias anteriores à sua vinda se casarão e se darão em casamento, ou seja, haverá um processo normal de desenvolvimento demográfico do mundo, as pessoas estarão procriando, meninos estarão nascendo, e isso estará acontecendo de forma completamente normal do ponto de vista da existencialidade da vida. No entanto, o fato de alguém nascer na grande tribulação não quer dizer nada. O que quer dizer? Então, a igreja vai ter que esperar aqui na terra para salvar os que nascerem na grande tribulação. A igreja, quando o período tribulacional começar a se desenvolver, a igreja vai estar tendo que sobreviver na terra, trabalhando, comendo, pagando seus impostos, vivendo uma vida normal, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, eu fico assim, a pergunta do Daniel Costa, viu, Daniel? Vida que segue, amigão, vai ser normal, só que aí as tensões geopolíticas, as tensões religiosas, as tensões bélicas de poder militar, a intervenção de um único déspota para fazer essa transição de relações de paz entre as superpotências mundiais e, por sua vez, também deter o poder, hegemonia e o monopólio do governo que ele vai ter que ter para governar tudo isso aqui, a igreja vai estar aqui fazendo resistência porque a mentalidade dele, a ideologia dele e os seus pares é uma ideologia que eu acredito ser profundamente aberrando entre uma paquera do comunismo e do islamismo, tá? Eu acredito que vai haver uma paquera entre essas duas mentalidades no período. Então, a igreja vai ter que estar nessa pegada. Então, para mim, é uma resposta bem simples, uma pergunta simples para uma resposta simples.
Ok, o senhor pode deixar as considerações finais, agradecimentos. Bom, eu quero agradecer a todos pela oportunidade de estar com os meus dois grandes amigos aqui, professor Helry, o professor Ferreira, que eu chamo ele agora de o tarado da língua grega, é um cara que não alivia ninguém, até professor de grego aprende com ele é o cara que, por exemplo, eu estudo grego um tempão, e leciono grego instrumental, leciono grego a nível de especialização, livre, mas eu me coloco na posição de aluno do professor Ferreira, que leciona há 20 anos, e que tem preparo e tem formação acadêmica nessa. Então, eu estou dividindo aqui essa plataforma com o Helry, extremamente preparado do ponto de vista teológico, um cara extremamente inteligente, é um cara que, quando fala, a gente entende, porque há lucidez no que ele está dizendo. Então, é um tipo de pessoa que vale a pena aqui, está sempre trocando umas ideias, dialogando. E o professor Ferreira, que é praticamente um cirurgião daquele cardiologista que vai até ali, né, nas artérias da safenária e da coronária dos corações dos cristãos ávidos por conhecimento, principalmente no que refere ao grego. Poxa, cara, eu que ganho sendo convidado para estar aqui no canal. Então, meus amigos, estamos juntos e misturados até a volta do Senhor Jesus, e que Deus nos dê graça para suportar o período tribulacional que brevemente pode acontecer. Muito bom, muito bom. Nós estamos com o professor Ferreirinha aí na tela. Eu vou colocar aqui uma pergunta, professor. O senhor vai ler para nós, vai responder e vai dar aí as considerações finais e deixar os agradecimentos. Nosso amigo Levi Antunes, que também é teólogo, é um mestre aí da intelectualidade teológica contemporânea, e às vezes nos ajuda aí também em algumas lives e tal. Ele fez essa pergunta, o senhor pode ler, se quiser eu posso ler também, e o senhor responde e deixa as considerações, pode ficar à vontade. Pois bem, queridos, a igreja, ela pode ser separada. Primeiro, um abraço ao nosso querido e mestre Levi. A sombra bateu aqui e está ofuscando aqui a minha... Mas dá para continuar. Abraço ao mestre Levi Antunes. A igreja, ela pode ser separada, uma igreja do céu, cristãos arrebatados, e igreja na tribulação, igreja de judeus que ficaram na grande tribulação. Neste período, segundo pré, os judeus serão igreja. Mestre Levi, infelizmente, é lamentável, mas não se tem essa proposta nas escrituras sagradas. O que acontece? Eu vou explicar aqui mais uma vez. Eu acredito na separação do Israel-Estado e igreja. E acredito na salvação de Israel estatal, de Israel-nação. Por quê? Porque Jesus falou, no lamento do Monte das Oliveiras, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quem matou os profetas e apedrejou os enviados? Jerusalém estatal. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. A casa de quem ficou deserta no ano 70? De Jerusalém estatal. E digo-vos que não me vereis mais. Quem não vereis mais, ou quem não verá mais a Jesus? Jerusalém estatal. Até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o bendito do Senhor, o Messias do Senhor virá para Jerusalém estatal, isso é fato. Paulo fala em Romanos 11, 25, 26, que quando se completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. No entanto, todo o sofrimento de Israel precisa ser no tempo da igreja. Israel vai se converter, vai se transformar em igreja, vai ser arrebatado. Aí Jesus implementará o milênio na terra. É tanto que quando nós pegamos Apocalipse capítulo 19, o que acontece? A igreja arrebatada vai ao encontro de Jesus nos céus, nos ares, e vai seguir Jesus. Olha o que Apocalipse 19, 14 diz assim, ó. Kai estrateuma tetaentourano ecolutei auto. Ou seja, e os exércitos que estão no céu, por sinal, tem alguns que usam essa expressão que estão no céu, mas é uma tradução erradíssima. A tradução que estão no céu não cabem aqui, não cabe aqui. A tradução aqui qual é a tradução aqui? Ou seja, e os exércitos seguem ele no céu. Seguem ele no céu. Ou seja, essa é a tradução mais correta. Então, Jesus arrebata a igreja e a igreja vai seguir Jesus no céu. Aqui você não tem o verbo errômeno. Errômeno. Ou seja, e os exércitos que estão nos céus vêm com ele. Não, aqui se tem os exércitos seguindo ele no céu. Então a igreja arrebatada
segue Jesus dos céus, vestida de vestiduras brancas, e vai implementar o reino milenar de Cristo. Portanto, é isso que acontece, não tem duas igrejas, não tem dois povos, não tem nada. O que existe é erro de tradução e má interpretação. Essa expressão entouranó, se você pegar tá, estrauatatá, ou seja, os exércitos os entouranó, ou seja, os entouranó colutem autor, seguem ele, ou seja, os exércitos que estão no céu seguem ele, vão seguindo ele, não é vem com ele, vindo do céu, vindo disso, vindo de lugar nenhum. Aqui são exércitos, estratélmata está no plural, porque é a igreja e os anjos juntos, seguindo Jesus dos céus, por onde ele vai, para destruir o exército do anticristo, e, portanto, nada de um arrebatamento 7 anos antes deste episódio. Professor, as considerações finais, os agradecimentos, pode ficar à vontade. Deixando bem claro que a expressão tá em touranó, que está no céu, também é cabível, mas o verbo ecolutei mata a questão. Você não tem ecômeno, ou seja, vem com ele dos céus, mas segue nos céus, tá bom? Então, veja bem, queridos, eu sou o professor Ferreira, todos já sabem. Quem quiser me encontrar, vai no meu canal do YouTube, Instituto Teológico Professor Ferreira no YouTube, ITP Ferreira no YouTube. A graça e paz, foi um prazer imensurável trabalhar com o nosso querido professor Helry, altamente competente, trabalhar com o nosso querido professor, olha, eu falo em Matheus Angel, que é um grande professor também, né, Matheus? Nosso querido professor Rafael Rocha. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aí, Matheus Angel, você vê que eu te amo, cara. Você não sai da minha mente. I love you. Ego H-Posse. Então é isso aí. Deus nos abençoe em o nome de Jesus. E é isso. Uma coisa muito bom, pessoal. Muito bom. Permita-me fazer uma ressalva. Quero deixar muito bem claro aqui que eu sou professor de escatologias comparadas. Eu estou aqui falando do pós. No dia que tiver uma live que eu tenho que falar do pré, eu falo também. Ok? Quero deixar isso aqui muito bem claro. A minha ideia é que eu estou aqui me posicionando como professor de escatologias comparadas. Não como defensor desta ou daquela tese. Que Deus nos abençoe. Muito bom, pessoal. Então, vocês repararam aí. Só comentando também, professor Helry, que, diferentemente do professor Ferreira, eu sou pós-tribulacionista militante. Então, muito bom, eu quero deixar que pode dar sangue na canela. Pessoal, essa foi nossa live. Vocês puderam observar aí que nós separamos apenas 3 perguntas. Se vocês gostaram desse estilo de live, vocês podem estar comentando parte 2 nos comentários. E eu posso estar preparando uma nova live com os nossos especialistas, respondendo novas perguntas concernentes à escatologia bíblica neotestamentária. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi aqui nessa live. Espero que vocês venham a deixar o like, compartilhar para ajudar a gente aí, tá bom? Se inscrevam e ativem as notificações, tá? Eu vou deixar os links dos canais dos nossos especialistas na descrição aqui do vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.